Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu quero, nesta oportunidade, tornar público e expressivo os meus sinceros agradecimentos a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder ministrar as riquezas de sua palavra. Quero enaltecer o nome de Jesus pela vida do pastor Naum de Souza Lima, presidente deste belíssimo campo, um dos vice-presidentes da Coimadetins, juntamente com sua esposa, primeira-dama desse campo, pastora Sônia, e a sua família sacerdotal, todos envolvidos diretamente na obra de Deus. Cairo, Cariston, Carolina, uma família preparada por Deus para saquear o inferno. Posteriormente vem então a nora, e daqui a pouco o genro, vai ser bênção grande para Araguaína, Tocantins, mais uma vez. Em nome do pastor Naum, eu quero cumprimentar todos os representantes da mesa diretora, a pessoa do primeiro vice-presidente, pastor Erisvaldo Ferreira. Deve ser parente do Samuel Ferreira. Nosso Ferreira é forte no Brasil. Pastor Evaldo Ferreira, um abraço ao presidente da convenção, pastor Esdra, que vai estar aqui amanhã, ministrando, todos os pastores. Eu não vou citar nome para não ser injusto, mas eu quero dizer aos irmãos que eu já estou pronto para dar no mínimo 3 glórias esta noite. Um para o Pai, um para o Filho, um para o Espírito Santo de Deus. Mas devemos celebrar esta noite porque o regresso da Assembleia de Deus Missão Europa chega como filhote de tubarão, já chega grande aqui novamente. Quando eu estive aqui com o pastor Naum vendo a coragem, e ele dizendo, dia 22, permitindo Deus, nós vamos inaugurar, e eu vendo o prédio, os desafios, mas ele sabia o Deus que lhe fez promessa e os homens de Deus que estavam ao seu lado, e é por isso que Deus faz coisas grandes que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e ainda não chegou ao nosso coração. São as coisas, os mistérios que Deus tem preparado. Se você puder, segure firme na mão de um crente que está ao seu lado e ministre a ele esta sentença bíblica. Dá uma segurada na mão dele assim, pergunta para ele, você está preparado? Porque tem um presente do céu esta noite, que já foi enviado para esta reunião. Fala para ele, se você não for dar glória a Deus, me avise que eu vou mudar de lugar. Mas se você ficar para dar glória a Deus comigo, nós vamos encher esta casa de glória e o poder do Eterno será manifestado. Aleluia. Diga para o seu irmão, nós estamos no melhor lugar de Araguaína, sem dúvida. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Quem trouxe ela, a sua Bíblia, no livro do profeta maior, profeta Jeremias, capítulo de número 5, apenas um versículo, que é de uma tamanha riqueza de revelação, na inspiração da revelação já fechada, que é a Bíblia Sagrada. Nós não temos mais a revelação atual, porque nós temos a inspiração do que já é atual. A Bíblia é o livro mais atual de todos os tempos. Já dizia o grande Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Jeremias capítulo 5, versículo de número 1, quem encontrou, diga eu achei. Dai volta às ruas de Jerusalém, anunciai, buscai pelas suas praças, a ver se achais um homem que pratique a verdade e ame a justiça, e eu perdoarei toda a cidade. Segundo a versão King James que tenho nas minhas mãos. Deus está disposto
a perdoar os pecados de todos os mais de 250 moradores de Araguaína. Deus está disposto a perdoar os pecados de mais de 1.300.000 habitantes do estado do Tocantins. Deus está disposto a perdoar os pecados dos mais de 221 milhões de brasileiros no Brasil. Deus está disposto a perdoar os pecados dos mais de 7 bilhões de habitantes ao redor do mundo. Só basta Deus encontrar um homem que pratique a justiça e ame a verdade, e Ele está disposto a perdoar. Senhor Deus eterno Pai, bendito seja o Teu nome, glorificado seja o Senhor que fez os céus e a terra. Deus, eu reconheço as minhas infinitas limitações. Eu sei que nada posso oferecer esta noite aos teus servos, estando eu na carne natural. Mas aqui está o teu Espírito para elevar os corações ao sobrenatural, às câmaras secretas das revelações proféticas. Ó Deus, eu me escondo mais uma vez nesta nuvem gloriosa que o Senhor já enviou para este culto, e eu peço permissão para orquestrar com esta igreja uma sinfonia de adoração ao teu nome. E nós reconhecemos agora que não há Deus como Jeová nos céus e na terra. O Senhor é maior do que Baal, o Senhor é maior do que Acera, o Senhor é maior do que Nebo, deus da Babilônia, o Senhor é maior do que os deuses da mitologia grega, o Senhor é maior do que todos os governantes da terra, o Senhor é maior do que todos os presidentes de todas as repúblicas em todos os 5 continentes. O Senhor é maior do que todos os Herodes que já passaram pela história. O Senhor é maior do que todos os Césares que passaram pela história. O Senhor é maior do que todos os faraós que passaram pela história. O Senhor é maior do que Hitler. O Senhor é maior do que Napoleão Bonaparte. O Senhor é maior do que os demônios caídos. O Senhor é maior do que Satanás. O Senhor é maior do que Covid-19. O Senhor é tão grande que as tuas mãos estão aqui esta noite para encher os pentecostais. Nós nos juntamos aos anjos na eternidade e glorificamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e celebramos nesta noite a supremacia eterna. Louvado seja o teu nome. Para o céu, direita para o céu. Antes de iniciar o meu sermão, eu quero lhe dar um minuto para você adorar a divindade eterna. Se você veio esta noite para adorar a Deus, eu lhe dou um minuto para você desentupir o cano e deixar a água viva passar por dentro. Aleluia! Os minutos vão se passar depressa, mas Deus será entronizado esta noite. E nesta noite viveremos algo especial. Quem é batizado com o Espírito Santo, eu já quero lhe anunciar que Deus vai renovar o seu dialeto espiritual. As línguas enferrujadas que há mais de anos você ora e não sente renovação, Deus vai abrir esta noite o teu entendimento espiritual e vai começar a brotar línguas da eternidade. Aleluia, aleluia. Eu já estou sentindo a presença do grande Jeová aqui esta noite. Aleluia. Amados irmãos, nós estamos vivenciando dias agonizantes em cumprimentos da palavra de Deus. A humanidade que caminha rumo ao 3º milênio caminha sem conhecimento das Sagradas Escrituras. O profeta Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas e também profeta chorão, está profetizando em dias de crise. E a história da crise
ela se repete de geração em geração. São crises financeiras, são crises ideológicas, são crises políticas e, por que não dizer, crises religiosas. Em todas as áreas a crise ela está presente. Durante a estação de todas as gerações, existem aqueles que vão perder as suas batalhas e existem aqueles que vão vencer as suas guerras. Alguém me perguntou um dia desse: pastor, o que o senhor diz a respeito do avanço do comunismo entre as nações? Eu claramente respondi com toda segurança: nós estamos preparados para o advento da chegada do anticristo, mas temos a certeza que não somos pós-tribulacionistas, nós somos pré-tribulacionista. Antes que o arcanjo anuncie entre as nuvens e o soar da trombeta anuncie a parte do que se fará, o rapazo, o arrebatamento da igreja, antes do alarido, antes do soar da trombeta e antes da voz do arcanjo, nós encararemos todos os desafios que estão propostos para esta igreja, por meio da tecnologia avançada, por meio da ciência e até mesmo por homens com caneta nas suas mãos que acham que podem reger o futuro. Não, nós já vencemos a fúria de Nero, nós já vencemos a Santa Inquisição, nós já vencemos a perseguição na Ásia, nós já vencemos a tribulação dos primórdios. O sangue que foi derramado nas arenas credencia esta igreja para o arrebatamento. Nós não sofremos antecipado, porque nós sabemos que todas estas leves e momentâneas tribulações fazem parte do cardápio espiritual que nós estamos experimentando. Assim como a dieta de João Batista, que era gafanhotos desidratados e mel, que comparava duas estações de tempo, um tempo doce e um tempo amargo, nós estamos prontos para isso, para experimentar o amargo do fel e saborear o doce mel da palavra de Deus. Aleluia! Não se preocupe, você faz parte da igreja do arrebatamento, e eu gostaria de anunciar a alguns irmãos aqui esta noite: muitos dos que estão aqui neste culto não experimentarão uma sepultura, porque os vossos corpos serão transladados no arrebatamento da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para o seu irmão: pode bater na tampa do caixão, porque o seu corpo não experimentará a morte. Aliás, se eu fosse você, pegava essa palavra. Se eu fosse você, aceitava esta sentença. Eu oro todos os dias, eu digo: Senhor, eu não quero ter a sensação de passar pela morte para chegar na eternidade. Se o Senhor puder, eu quero fazer parte do arrebatamento. Eu não quero ser sepultado. Já sepultei meu pai, já sepultei minha mãe, já sepultei o irmão mais velho, já sepultei avós. Estou pronto para ser arrebatado. Pastor, quem quiser a minha sepultura, eu estou oferecendo para quem quiser, porque eu creio que não haverá mais tempo até que a palavra se cumpra, e num abrir e fechar de olhos, esta igreja será arrebatada. Jeremias, que está profetizado em um período de crise, recebe a sentença de Deus: vou trazer juízo sobre Judá, porque Judá estava corteando em dois pensamentos. E todas as vezes que a crise se prolifera, cresce, se torna gigante no nosso meio, é porque a igreja saiu do altar e da sua posição. Então Deus permite, pastor Naum, que a igreja passe pela tribulação deste momento para experimentar o cuidado divino de Deus. Quando Jeremias apela para o coração de Deus, ele usa uma figura de linguagem conhecida de todos nós. Quando Deus disse: eu vou permitir que os inimigos entrem em Jerusalém, toque fogo no templo que foi edificado por Salomão, filho de Davi.
e leve os utensílios sagrados. Por quê? Porque eles deixaram de me reconhecer como Deus Todo-Poderoso. Estão construindo seus altares, altar de madeira, altar de bronze, altares de barro. E aí então Jeremias diz: Senhor, mas existe uma promessa que está condicionada ao teu zelo por Israel. O Senhor até chegou a chamar bichinho de Jacó. Será que tu não te lembras da aliança que fizeste com Abraão, com Isaac e com Jacó? Olha, o profeta chamando Deus à consciência, como se Deus se limitasse ao tempo. Mas Deus, que é maravilhoso, entendeu a figura de linguagem de Jeremias e disse: eu sei, Jeremias, o que você está tentando falar. Eu não me esqueço e também não me lembro, porque eu não envelheço. Eu estou diretamente no ontem, hoje e eternamente. Eu sou Deus, criador de todas as coisas. Antes que tudo se formasse, eu já era Jeremias. E antes que tu fosse gerado no madre da tua mãe, eu te chamei, te escolhi, te dei as nações por profeta. Até as profecias que você vai falar, sou eu que direciono. Mas já que você está me chamando à memória, eu vou lhe dizer uma coisa: este povo deixou de me adorar, os seus corações estão distantes e eles se tornaram hipócritas, estão adorando apenas com palavras, com barulhos, já não tem mais óleo. Eu vou permitir que eles sejam levados para a sala do concerto, para que eles se voltem para Jerusalém e olhem para o monte da oração e possam pedir misericórdia mais uma vez. E então Jeremias olha e diz: Senhor, o que é que esse velho profeta pode fazer? E Deus disse: olha, vou te dar uma oportunidade. Dai volta às ruas de Jerusalém, buscai, anunciai pelas suas praças, a ver se achais alguém que pratica justiça e que ama a verdade, e eu perdoo a cidade. Jeremias disse: aceito a proposta. Rapou a cabeça, se vestiu de pano de saco, pastor Júnior, e começou a pregoar uma campanha publicitária em Jerusalém, na sua praça, no meio dos seus valedos, nas 13 cidades fortes, procurando alguém que pratica justiça, alguém que ame a verdade. E o tempo estava acabando. 39 dias, 35 dias, 25 dias, e passaram-se os 40 dias do jejum de Jeremias. Ele não encontra um justo sequer, e o profeta chorão continua chorando. Mas eu quero dar uma notícia à igreja reunida esta noite: aquele que Jeremias procurou em Jerusalém e não encontrou, Isaías o profetizou, mas não conheceu. Ele aparece à beira do Mar Vermelho, à beira do Mar da Galileia. Não tinha formosura, e nós olhando para ele não víamos nada que nos chamasse atenção, mas ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. De quem que o senhor está falando, pastor? Jesus, o mais formoso entre milhares. Jesus, o Galileu da Galileia. Jesus, o Nazareno de Nazaré. Jesus, Jesus. Se a igreja conhece, diga o nome dele: Jesus. Mais uma vez, quando vocês dizem Jesus, Lázaro responde: ele me ressuscitou depois de 4 dias de morto. Quando você diz Jesus, aleluia, o cego Bartimeu diz: eu não podia ver a luz do dia, mas ele abriu os meus olhos e eu pude ver. Quando você diz Jesus, Zaqueu diz: eu era ladrão, mas ele foi dormir na minha casa, e no dia seguinte eu era um homem transformado. Jesus, 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 o maior pregador. Jesus, o brilhante, Jesus, o maior. Milhares e milhares de prostitutas dirão naquele dia: nós íamos para o inferno, mas Jesus nos livrou do abismo. Outra centena de milhares de ex-drogados, pastor Esdra, traficantes, homens que estavam na lata do lixo, irão dizer: nós íamos para o inferno, mas Jesus nos resgatou. Levante a mão, porque eu vou profetizar.
Aleluia. Eu já recebo ordem de Deus para profetizar esta noite. Aleluia. Toda a sua família será salva, porque Jesus está assinando um decreto esta noite, pastor Naú. A casa já vai ficar pequena, porque o número de pessoas que estão chegando para receber de Deus autoridade, poder e salvação são dezenas deles. Mas esta autoridade não é para você afrontar ninguém. Esta autoridade não é para a sua fama. Esta autoridade não é para a quantidade de likes que você vai ter na rede social. Esta autoridade é para ganhar almas e é para ministrar batismo no Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Quantos vieram esta noite para receber poder e autoridade? Levante a sua mão e receba neste momento uma autoridade nova sobre o seu ministério. Ai, astéria, fácia. Oh, aleluia, aleluia. Vai, Jeremias, dá a volta às ruas de Jerusalém, procura, não encontra. Contemporâneo de Jeremias, Abacuque, está profetizando no mesmo período, e Abacuque diz assim: Senhor, até quando eu gritarei socorro, violência, e tu não escutarás? No capítulo 2, ele sobe para a torre de vigília e começa a orar. E quando ele está na torre de oração, ele diz: Senhor, eu estou entendendo agora a tua voz. No capítulo 3, quando ele desce da torre, ele diz: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aleluia. No meio dos anos a notifica. E na ira lembra que és um Deus misericordioso. No capítulo 3 e no versículo 17, Abacuque está de joelho dizendo: porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado. Olha a estação da crise que está em Judá. Já não existe mais o vinho, já não existe mais o óleo, já não existe mais o ministério, porque a ovelha fala de ministério. Já não existe mais, os currais estão vazios e não tem gado, e está um desemprego total. A oliveira já não produz mais, os telhados da casa estão descobertos e o óleo já não está mais na botija. Todos estão vivendo uma sequidão espiritual. E eu quero lembrar os irmãos, não existe nada mais crítico, nada mais caótico do que viver uma secura espiritual, do que olhar para a videira e não achar mais alegria, não tem vinho, não tem mais contentamento. Olhar para a figueira e perceber que o celeiro não está abastecido, não há prosperidade. Olhar para a oliveira e perceber que não existe mais óleo, nem unção, nem alegria. Mas neste momento Abacuque de joelho diz: porquanto ainda que digam que eu não sou profeta, ainda que digam que o meu ministério chegou ao fim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é Nissim, ele é a minha bandeira. Quem sabe alguém disse: olha, tiraram o profeta da cidade, mandaram além do oceano, atravessou mar de 8.000 quilômetros, ficou para lá, para tudo acabado, não tem mais jeito. Tiramos o profeta da terra, mas o vento que sopra a videira e faz florescer a oliveira trouxe de volta. Os anos passaram e parece-me que ele estava escondido numa caverna, seus filhos cercando a mesa, muitas vezes até faltando o básico, mas o coração cheio de esperança, e Deus na sua agenda da eternidade olhando: meu profeta, dia 22 de julho de 2000
2023 você voltará à terra que lhe tiraram e colocarei novamente no meio do meu povo. E quem é pentecostal vai entender o que eu estou falando. Não se pode cortar uma árvore plantada por Deus, porque mesmo que arranque ela da terra, ao cheiro das águas brotará. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aperte a mão de um crente pentecostal, sacode para ele e pergunta: está sentindo alguma coisa, irmão? Ou está com o cano entupido? Fala para ele: se não sentir nada, não tem problema não. Abaixa a cabeça, entra debaixo da cadeira. Essa mensagem não é para você. Esta mensagem é para quem não tem medo de cara feia, não tem medo de ronco grosso, não tem medo de bigode, não tem medo de estatuto, não tem medo de sistema, não tem medo de demônios caídos, porque maior é aquele que nos chamou pelo seu decreto. Urimacalavassia. Quem está me entendendo, dê um pulo dessa cadeira e dê a maior glória que você conseguir. Deus não chamou homens para o lamento, Deus chamou homens para viver experiências grandiosas. Quando Abacuque disse: eu entendi, Senhor, manda avivamento. Avivamento é a questão de sobrevivência da igreja atual. Tem gente aí, irmãos, que estão provocando um movimento nas nossas igrejas e chamando de avivamento. As pessoas estão em busca de alguma coisa, como se a igreja fosse um balcão oferecendo tudo que você precisa: a cura, a prosperidade, a manutenção da sua empresa, o seu certificado que será pendurado na parede antes do seu nome, pode ser acrescentado até um DR. Isso tudo é o cuidado e o zelo de Deus. Não quer dizer que nós estamos aqui pela promoção ou para sermos promovidos, mas nós estamos aqui porque cremos para onde estamos indo e o que estamos fazendo. Aleluia! Por muitas vezes, senhores pastores, nós nos encontramos como os desertores, que parece que por um momento fraquejaram por ver que não há saída no deserto e querem fugir. Mas aí vem alguém e diz: não saiam debaixo da nuvem, aguenta a parada, porque debaixo da nuvem tem salvação. Não adiantem o passo, também não atrasem. Aí de repente acaba a água, aí vem alguém e corta a água. Em pleno deserto, não tem nada. Deus já tinha abrido a torneira lá em Meribá, mandou que tocasse na rocha, bebeiro, chegou nas águas amargas, de mar adoçou as águas. Deus mandou maná e mangu no deserto, as pessoas pegavam, colocavam na boca, sentiam o gosto que desejavam sentir, mas de repente estão num local que já não há mais elementos de provisão. E quando a gente está em local que não é elemento de provisão, a gente pensa: agora acabou, agora é o ponto final da história, é melhor eu me acostumar, procurar um pé de zimbro, encostar a cabeça e dizer: não sou melhor do que meus pais, mata-me, porque chegou o final da minha história. Mas é nesse momento que Deus procura o sumo sacerdote, porque os sacerdotes já não têm mais força para resolver, então precisa do sumo sacerdote. Aí o sumo sacerdote recebe uma ordem de Deus dizendo: passe todos os sacerdotes à frente do povo, peçam a eles que peguem os seus cajados de autoridade e comece a bater no chão. E eu fico imaginando o pastor Esdra, todo mundo olhando, e de repente Deus diz: hoje eu quero algo diferente. Os sacerdotes passam à frente. Diga para o seu irmão: os sacerdotes vão à frente. Diga: eu e você vamos atrás. Quando os sacerdotes estão na frente, eles pegam o cajado e começam a bater. Imagine comigo você aí agora no deserto, experimentando uma experiência de Deus. Quantas pessoas nós somos? Vamos lá, mais ou menos umas 400 aqui hoje. Agora multiplique isso para 600 mil, um pouco mais, 3 milhões de pessoas no deserto. E de repente Deus diz assim: eu quero um coral muito grande aqui no deserto. Coral de garganta seca.
Senhor, mas eu não bebi nada, a garganta está seca. Canta, só canta, 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 canta. E tem letra, a música tem. Qual é a letra? Brota poço. E cantai essa música, brota poço. Brota poço. Eu fico imaginando os sacerdotes escolhendo, dizendo, olha, nós precisamos aqui de pelo menos 3.000 regentes. Cada um de vocês posicionados aí, e vocês vão ensinar o povo a cantar brota poço. Enquanto isso, os sacerdotes estão na frente, batendo com o cajado no chão. Bata o pé assim no chão. Puf, puf, vamos lá. Puf, puf, ó, tá baixo. Agora com o outro. Se o pessoal soubesse o que é isso, irmão, eles batiam assim, ó. Quando um profeta está pregando, se você soubesse a autoridade, você batia o pé com força. Eu vou dar mais uma chance para você. Vamos lá. Bata o pé assim. 1, 2. Isso é o quê? Marcha. Não, multiplica isso por 3 milhões de pessoas. Pam, 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 pam. Os sacerdotes batendo e a turma. Brota poço. Vou fazer um ensaio aqui para os irmãos entenderem. Só os homens cantam assim, ó. Brota poço. Agora vocês vão ver o que é coral. As irmãs. Brota poço. Todo mundo junto. Não, mas com afinação. Vamos fazer um negócio assim. Esmeriluíno agora. Fala assim, ó. Brota poço. Alguém diz, o que vocês estão fazendo? E você diz, eu não estou entendendo, mas Deus mandou. Brota poço. Eu não sei se tem água para jorrar ou maná para descer, mas eu vou cantar brota poço. Não sei se meus filhos serão enterrados no deserto ou se é o fim da minha história, mas eu vou cantar brota poço. Enquanto eles cantavam sem esperar nada, Arão bateu e quando bateu, o cajado enganchou no chão. Quando ele puxou o cajado, a ponta do cajado estava molhada. Eu vou repetir para você dar um glória que presta. Quando ele puxou o cajado, a ponta do cajado estava molhada. Pastor, mas os lençóis freáticos não passam no deserto. Quem foi que disse que Deus está perguntando a você onde é que estão os lençóis freáticos da terra? Você acha que os lençóis freáticos se atrevem a desrespeitar a ordem do Criador? Aleluia, eu não sei se foi água da pedra caída, se foi água do Oceano Atlântico ou se foi do Oceano Índico, não sei. Eu sei que elas brotaram em meio deserto e formaram correntezas de água, e era água potável, e bebeu todo Israel de Deus, porque cantaram, aleluia, aleluia. Deixa eu profetizar, levanta as duas mãos para o céu, enquanto você adora esta noite, Deus está fazendo jorrar no deserto um manancial de águas vivas, de águas vivas. Disseram que tu não te levantas mais, disseram que tu já tinha morrido, mas vai a notícia, ele está vivo, está vindo do deserto, e Deus prosperou o seu caminho. Ele é a pessoa que Deus chamou. Três coisas precisam acontecer, e eu vou terminar aqui, para que você receba o seu milagre no meio da crise. Primeiro, você precisa saber se você é a pessoa. Segundo, se esse é o lugar, e se agora é o tempo de Deus. Se você for a pessoa, se este for o lugar, e agora é o tempo de Deus, tá para nascer o demônio que consiga impedir você.
de prosperar. Aleluia. Se você for a pessoa, se não for, escute bem, irmãos. Eu estou há 20 anos fazendo a mesma coisa, pregando o evangelho. Fui ordenado a pastor com 20 anos de idade, tenho 40 agora. O pastor Elenay Cabral teve essa coragem de me consagrar evangelista, pastor. E eu não estou aqui esta noite para emocionar ninguém, eu estou aqui como profeta de Deus, para lhe dizer algo do céu. Se você não é a pessoa, não tem problema, irmão. Fique quietinho no seu canto, não atrapalhe o culto do outro. Aleluia. Daqui a pouco vai terminar o culto, você junta a boroca e desce a ladeira. Mas se você veio a um lugar profético, se esse lugar aqui é o santuário de Deus, se estes são os sacerdotes que Deus escolheu, e se você é a pessoa, nós podemos viver esta noite algo sobrenatural. Se você for a pessoa, eu quero que você levante a mão e grite assim: eu sou a pessoa! Aí bata no chão e diz: esse é o lugar! E agora bata no peito e diga: agora é o tempo de Deus para a minha vida. Se é verdade, diga: eu sou a pessoa. Este é o lugar. E agora é o tempo de Deus para a minha vida. Aleluia, parabéns, você vai viver o melhor de Deus na sua vida a partir de hoje. Aleluia, eu dou um momento para você celebrar as vitórias que já estão saindo desta reunião e indo para o endereço da sua casa. É a melhor tristeza se mudar de lá, porque está chegando uma coinonia de alegria e de avivamento para sua casa. É melhor o fracasso ir embora, porque o sucesso já está abrindo a porta da frente para entrar. É melhor a enfermidade ir embora, porque Jeová Rafá está dizendo: hoje é o último dia desta enfermidade. Hoje é o último dia dessa tristeza. Hoje é o último dia desta falência. Celebre a festa de Deus, porque os homens que praticam a justiça e amam a verdade estão aqui esta noite. Receba de Deus poder, autoridade. Abra a boca em línguas estranhas. Tua mensagem nunca mais será a mesma. O teu louvor nunca mais será o mesmo. Deus está lhe chamando para viver uma experiência no deserto. Eu não prego mais. Fique de pé. Esperando este avivamento, aleluia, segure a mão do crente da direita, da esquerda e diga para ele: eu profetizo sobre a sua vida, aleluia, que está chegando um novo tempo, e na graça deste novo tempo, aleluia, Deus está abrindo uma nova porta, e tu passarás por esta porta, porque os profetas de Deus já estão aqui no arraial. Aleluia. Dai volta às ruas de Jerusalém e anunciai. Buscai pelas suas praças a ver se achai um homem que pratica a justiça e que ama a verdade. Eu perdoarei toda a cidade.
Aleluia. Se você é alguém especial na sua casa, você é o farol de Deus para que toda a sua família se encontre com Jesus Cristo. Se você é alguém especial na sua cidade, na sua igreja, você veja o que Deus está enviando para nós agora, nesses minutos finais.